sou o professor Robson Macedo, disciplina Artes. Vamos desenvolver e compreender um pouco sobre a arte nas tradições. Falando sobre arte nas tradições, é importante compreender que a arte ela está presente em todos os lugares, em ambientes diferentes. Ela toma todo um espaço territorial, por regiões e regiões. A arte e sua cultura e sua tradição como forte, como algo primordial, como algo característico da região. É interessante que vivenciamos dia a dia esse processo artístico e repleto, rico em nosso país, em nossas regiões, inúmeras práticas culturais e tradicionais. E a arte está presente nesses festejos, nessas tradições. São eventos repletos de música, de dança, de artes visuais, encenações. Então traz essa diversão, esse ânimo, essa alegria ao público. Proporciona momentos de alegria. Traz uma apreciação artística, uma apreciação cultural, uma apreciação musical naquele ambiente. Faz com que a valorização de artistas elas possam ter essa riqueza, essa grande admiração. Traz essa provocação ao pensar a importância histórica. O Brasil é um país rico. E o Brasil com suas subdivisões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste traz essas riquezas, essas características que marcam o nosso país. E por isso nos dá essa oportunidade de apreciar e conviver músicas regionais, danças típicas, festas populares, artesanatos, diversas manifestações artísticas que fazem do nosso país um destino único e traz esse convite pelo interesse, pela pesquisa, conhecer esses ambientes culturais em nosso país. Nós vamos destacar algumas atividades artísticas, alguns pontos de cada região para que possamos conhecer tradições do nosso país e dentro de um ambiente mais popular e folclórico. Vamos começar pelo norte do Brasil. A cultura do norte que são representadas por aqueles estados: Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia. Elas trazem uma cultura forte, e essa cultura forte é representada por essas festas que são muito populares. Por exemplo, todos os anos, nesse mês de junho, as pessoas prontificam a participar dessas festas folclóricas, que é o conhecido como a festa folclórica de Parintins, também conhecida como a festa do Boi Bumbá. Se fosse o dono do mundo e paga uma rodada pra turma da batuca. Então essa é uma festa, tradição muito forte em nosso país. Com 3 dias de duração, o evento retrata uma lenda sobre a morte e a ressurreição de um boi e o cotidiano dos habitantes da região por meio das danças de influências indígenas, que também é um ponto muito importante de ser considerado. A procissão católica do Círio de Nazaré em Belém do Pará. Também é um passeio relevante, atraindo fiéis para a caminhada de fé pelas ruas e homenagear a Nossa Senhora de Nazaré. Podemos destacar a culinária do norte, que é rica em sabores únicos, né? Que vale a pena ser experimentada, ou também vale a pena buscar esse conhecimento. O nordeste do nosso país, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Maceió, essas regiões são muito fortes nessas tradições artísticas. Podemos trazer essa exuberância, trazer esse ponto importante de expressões artísticas nas nossas regiões. Por exemplo, as festas juninas. É muito forte o som do forró, esse gênero musical que através do baião veio várias ramificações musicais. Então o baião, o forró, o xote, ele é impregnado no nosso país como um gênero enraizado, tradicional, que marca
a cultura artística numa tradição no país. E isso é muito relevante, porque é tipicamente nordestino. Então, o município de Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, aqui na Paraíba, comemoram o São João e é considerado o maior São João do mundo. E os dois têm essa rivalidade do bem. Quem faz o melhor São João do mundo. Isso está marcado no mundo inteiro, porque muitos europeus eles vêm para o país, especificamente Pernambuco e Paraíba, para aproveitar e curtir esse período do São João, com muitas danças, quadrilhas, comidas típicas e artesanatos. Então o nosso Nordeste é muito forte, com muitas características originárias da África, na sua música, nessa regionalidade, nessa gastronomia, sabores gastronômicos, ou seja, alimentação, comidas típicas. Também nós vamos destacar o Centro-Oeste. O Centro-Oeste está ali no Distrito Federal, naquela região de Goiás. Esse Centro-Oeste, ele traz essa marca típica dos palácios, das alvoradas, dos congressos, das arquiteturas, porque nós ouvimos falar muito sobre Brasília por conta da política, onde o centro político se encontra ali. Goiás, por conta a música sertaneja, ela é muito forte, mas essa questão arquitetônica é muito forte dos seus palácios, dos congressos, das catedrais, a esplanada dos ministérios, tudo com um nome muito forte. Niemeyer, que é um dos destaques em Brasília das suas arquiteturas. Goiás tem os seus segmentos e expressões culturais, das festas do divino, que eles comemoram nas suas tradições a descida do Espírito Santo sobre os 12 apóstolos. Então essa tradição é muito forte em Goiás. No sudeste do país, nós nos referimos ao que? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Vitória do Espírito Santo. Este é o sudeste do nosso país. E lá nós temos algo muito forte, que é o carnaval, onde milhares e milhares de pessoas se encontram desfilando naquela região ali. É o conhecido no Rio de Janeiro, o Sambódromo, que tem os seus famosos Marquês de Sapucaí. A cidade de Parintins recebe festas literárias, a valorização da leitura, da cultura, a valorização dos cordéis, circuitos festivos, desperta grandes literários, grandes escritores para aquela região também. Como outras festividades, como a festa do Peão de Barretos, que fica em São Paulo, né? Uma cultura musicalmente falando, investimento, que é a cultura do cowboy, é uma cultura que veio com uma característica norte-americana do faroeste, traz essa movimentação de expressões, de diálogos. Normalmente são os rodeios, né, que acontecem no mês de agosto na região em São Paulo, Barretos. Nós vamos desenvolver agora o sul. O sul do nosso país traça algumas culturas europeias. Por conta das imigrações que houve em 1945, muitos imigrantes fugindo da Segunda Guerra Mundial vieram para o sul do nosso país. Santa Catarina, Porto Alegre e Paraná. Esses três estados são muito fortes na sua cultura europeia. Curitiba, Porto Alegre, que é o Rio Grande do Sul, e Florianópolis de Santa Catarina traz essas tradições europeias, essas celebrações. Por exemplo, nós vamos citar a festa da uva, que fica em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Oktoberfest, uma tradição alemã muito forte em Blumenau, Santa Catarina. Traz o resgate dessa cevada, dessa cerveja, traz o resgate e da produção do vinho. Conhecemos o chimarrão, que é algo forte no Rio Grande do Sul, advinda de características tanto de compartilhamento de argentinos e uruguais, que fazem parte dessa tradição gaúcha no Rio Grande do Sul. Nessa arte, nas tradições, nós temos a oportunidade de ter uma diversidade cultural. Porque quando nós falamos sobre arte, nós entendemos todo o processo das últimas aulas sobre a questão dessa técnica, dessa habilidade, dessa formatação de desenvolvimento do homem, do ser humano, para produzir linguagens em comunicação. Mas quando falamos sobre tradição, pegamos a origem da palavra,
que se remete a transferir, a compartilhar. A origem da palavra tradição vem do latim entrega, transferir, compartilhar, transmitir. E por isso, nas tradições artísticas do nosso país, nós estamos transmitindo todo este conteúdo para cada um de vocês, para que possa se tornar perpétuo, enraizado nas gerações e gerações. Por isso que cada estado, cada região, ela mantém essa cultura de transmitir na sociedade. Dentro das tradições, nos traz diferentes costumes. Podemos citar os vestimentos, as culinárias, as manifestações religiosas de outras culturas, compartilhar suas tradições, seus costumes. Europeus que vieram ao país, os indígenas, os escravos africanos, todos esses imigrantes italianos, japoneses, alemão, poloneses, árabes, contribuíram para a nossa pluralidade cultural no país. Essa manifestação, essa amplitude de tradições que veio juntar manifestações e tradições. Cada região tem sua característica. Na próxima aula, vamos desenvolver sobre as diversidades culturais no país, no Brasil, trazendo essa continuidade sobre a arte nas tradições. E vamos expandir sobre esse assunto, falando um pouco sobre a culinária especificamente, falando um pouco sobre os vestimentos, a comunicação de cada região. Vamos conhecer os detalhes que foi falado agora num geral, uma introdução geral. Na próxima aula vamos desenvolver esses detalhes dentro de uma diversidade cultural nas tradições artísticas, trazendo um apanhado geral, podermos detalhar sobre cada ponto específico. Vamos recapitular, vamos revisar tudo que já conversamos, já falamos aqui, neste momento de compartilhamento, neste momento de desenvolvimento de conteúdo, esse ambiente em que estas aulas estão ocorrendo, acontecendo para vocês. Especificamente, este conteúdo artes, sobre arte nas tradições. É importante sabermos que o país é muito grande. Territorialmente falando, ele é muito extenso. São aproximadamente 200 milhões de habitantes tem o nosso país. É interessante porque o Brasil ele é subdividido: norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Cada região destas aí tem seus estados, e essas regiões elas têm a sua cultura. Elas têm as suas tradições, ela tem a sua identidade, sua característica. E nós conhecemos cada estado, cada região por suas manifestações artísticas, suas expressões artísticas, essas linguagens, essas expressões em que estão marcadas, impregnadas em cada estado, em cada região. E por isso o nosso país ele é muito rico dentro dessas tradições artísticas. As imagens de os estados ou regiões sul com sua identidade característica, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, essas regiões, esses estados que compõem essas regiões, elas têm essa marca firme e fundamental. Destacamos algumas tradições, algumas manifestações diante de tanta diversidade artística. A arte e as tradições é um meio de mostrar, de demonstrar, é uma forma de trazer a valorização das regiões, dos estados, de povos, de lugares específicos. E isso é muito importante. Nosso país ele é agraciado com tanta riqueza e prosperidade artística. E nesta aula, através deste conteúdo, nos faz mostrar a importância que tem o nosso país e a importância que é o conteúdo artes nas tradições. Sou o professor Robertson Macedo, disciplina Artes. Sempre é uma honra compartilhar conhecimento artístico com vocês.